Bora para o nosso terceiro bloco, tá? Onde nós vamos falar das outras denominações de salário, tá? Volta e meia, gente, nós escutamos várias expressões que se referem a salário. Salário mínimo, salário normativo, não é isso? Salário complessivo. O objetivo desse nosso bloco agora é a gente conversar sobre todas essas denominações de salário para que a gente não faça confusão entre elas, beleza? Primeira denominação que nós vamos conversar, e talvez a mais conhecida de vocês, é o salário mínimo. Gente, o salário mínimo é aquela contraprestação mínima fixada em lei. Ele é nacionalmente unificado, tá? Tá lá no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. É pago diretamente pelo empregador ao empregado, tá? E o objetivo do salário mínimo é que, com aquele valor, ele atenda às necessidades básicas que estão presentes lá no artigo 7º, inciso 4º, que nós chamamos de Salvem-PTH. Quais são essas necessidades básicas? Saúde, alimentação, lazer, vestuário, educação, moradia, previdência social, transporte e higiene, tá? Então, gente, de acordo com o governo federal, tá? Com o nosso valor aí de R$1.000, seria possível atender as necessidades básicas do empregado e da sua família com esse valor, né? Seria possível, com este valor, atender as necessidades vitais de saúde, alimentação, lazer, vestuário, educação, moradia, previdência social, transporte e higiene. Nós sabemos que não é simples assim, né? Mas nosso objetivo na nossa aula de hoje não é fazer críticas, né, ao artigo 7º, inciso 4º, mas sim conversar sobre alguns aspectos dele, tal como o próximo, tá? Que me fala que o salário mínimo ele deve ser reajustado de forma periódica. Sim, tá, gente? O nosso salário mínimo, ele é reajustado por meio de lei anualmente, tá? Ou seja, ele vai aumentar de acordo com o índice da inflação e do crescimento real do PIB, tá? Por isso que a gente tem esse aumento anual, né? Esse reajuste periódico, conforme determina a Constituição Federal. A Constituição Federal também, ali no inicinho do inciso 4, fala que o salário mínimo ele deve ser nacionalmente unificado. Gente, o salário fixado em lei é o mínimo. Isso nada impede que legislações estaduais estabeleçam um valor maior em seus determinados estados. Isso acontece no estado de Santa Catarina, isso acontece no estado de São Paulo. O que não pode acontecer estados, através de leis estaduais, determinarem salários menores que o mínimo nacionalmente unificado, tá? Além disso, gente, o finalzinho do artigo 7º, inciso 4, fala que é vedada a utilização do salário mínimo para qualquer fim. Gente, o que é isso? Isso, gente, veda a utilização do salário mínimo como indexador, tá? O salário mínimo ele não pode ser usado como índice para aumento contratual, ele não pode ser usado como base de cálculo, porque isso estimularia o aumento da inflação. Toda vez que o salário mínimo aumentasse, tudo aquilo que fosse vinculado a ele também aumentaria, tá? Só é possível utilizar o salário mínimo como indexador em casos específicos na legislação. Esse é até um dos problemas que nós vamos conversar, se não na aula de hoje, mas na próxima aula, tá? Mas ainda essa semana, sobre a questão do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele tem a sua base de cálculo, tem como sua base de cálculo o salário mínimo, 10, 20, 40% do salário mínimo, a depender ali do grau da insalubridade, tá? O STF determinou em determinado momento que era inconstitucional essa base de cálculo ali do adicional de insalubridade. Quando a gente falar especificamente sobre o adicional de insalubridade, eu vou voltar, tá, nessa controvérsia e vou contar para vocês o que ficou definido, o que acabou acontecendo ali no final das contas, tá?
E o finalzinho ali do nosso artigo 7º, inciso 4º, ele não se refere a isso, tá? Mas é bom deixar claro para vocês que o salário mínimo também pode ser proporcional à jornada, quando a jornada for inferior a 44 horas semanais, tá? Ou seja, Carol, é possível que alguém ganhe menos que o salário mínimo? Sim, se essa pessoa trabalhar menos que 44 horas semanais. Mas não é possível que nenhum trabalhador ganhe menos que o salário mínimo hora, tá? O salário mínimo hora, ele deve ser respeitado, ok? Como é que eu faço o cálculo do salário mínimo hora? Eu pego o valor do salário mínimo, divido pelo divisor 220 e aí eu chego ao valor do salário mínimo hora. Todo empregado deve receber, no mínimo, o valor do salário mínimo hora, tá? Essa exceção, gente, do salário mínimo proporcional à jornada não se aplica, porém, aos empregados públicos, tá? Está lá na OJ 358, sendo que os empregados públicos, eles não podem ser remunerados com valor inferior ao mínimo, tá? Mesmo que proporcional à jornada, mesmo que eles tenham uma jornada inferior a 44 horas, ok? Seguindo aí, nossa próxima denominação de salário é o salário profissional. O salário profissional, gente, é aquele que é fixado em lei para uma determinada profissão regulamentada. Então, é aquele salário que é estabelecido por meio da lei. Nós temos algumas categorias que têm salários estabelecidos por meio de lei. A exemplo do engenheiro, a exemplo, acho que das enfermeiras, tá? Então, são salários estabelecidos por lei para uma determinada profissão regulamentada. Diferente do meu salário normativo, também conhecido como piso salarial. Você vê que às vezes a gente faz uma confusão, né? Às vezes a gente se refere a salário profissional como se piso salarial fosse. Mas o salário normativo é que é sinônimo do piso salarial. O salário normativo já é aquele que não é fixado por lei, mas sim por meio de acordo, convenção coletiva ou de sentença normativa. Então, gente, ele é aplicado a uma categoria específica, tá? Nós temos, então, um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, que determina o valor daquele salário e aí vai ser aplicável àquela categoria específica. Essa aqui que vos fala recebe salário normativo, né? O SIMPRO, o Sindicato dos Professores, faz uma convenção coletiva de trabalho que determina o valor mínimo da hora-aula para os professores universitários de Belo Horizonte, beleza? Além disso, nós temos o salário base. O salário base, gente, também é conhecido como salário nu, tá? Salário base, salário nu, é aquele valor fixo que é pago ao empregado sem qualquer tipo de adicional, sem qualquer tipo de outras parcelas. Eu falo que o salário base é o salário contratual. Quando você é contratado para uma empresa, o empregador chega para você e fala, olha, você vai ganhar R$1.000. Fora as horas extras, fora um adicional de insalubridade, caso você trabalhe perante um agente insalubre, fora comissões, né? Fora tudo aquilo que você pode ganhar além. O valor fixo, esse de R$1.000, é que é o salário base, salário nu, tá? Despido de qualquer outra parcela salarial. Continuando, nós temos o salário condição. Gente, o salário condição despenca em prova, tá? O salário condição, ele vai representar aquelas parcelas que vão depender de condições específicas para que ele seja pago. Geralmente, a pessoa que percebe salário condição, ela percebe um salário condição porque ela está numa condição que é prejudicial à sua saúde ou ao seu convívio social. Enquanto perdurar aquela condição que é prejudicial à saúde ou ao seu convívio social, o empregado permanece recebendo esses adicionais. A partir do momento que cessa essa condição que é prejudicial à saúde ou ao convívio social, cessa também o pagamento desses adicionais. São exemplos de salário condição: adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, hora extra. São todas situações que, a partir do momento em que elas cessam,
também cessa o direito à percepção desses valores. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês que demonstram, né, que a partir do momento em que cessa a condição mais gravosa, cessa também o pagamento do salário-condição. A primeira súmula é a súmula 80. A súmula 80, ela me fala que a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. E a súmula 248 também fala a mesma coisa. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou a princípio da irretutibilidade salarial. Então, se não é mais considerado como atividade insalubre, a pessoa também que estava exposto àquele agente que antes era considerado como insalubre e agora não é mais, perde o direito à percepção do adicional, ok? E por último, a nossa última denominação de salário, vamos conversar sobre o salário complessivo. Gente, vocês já ouviram falar em contra-cheque, né? Obviamente. E quando vocês pegam um contra-cheque, eu vou até colocar no próximo slide um contra-cheque aí para vocês. Vocês vão perceber que o contra-cheque, ele deve ser feito de forma clara e transparente. Então, ele deve discriminar todas aquelas verbas recebidas pelo empregado, sejam elas salariais ou indenizatórias. Então, quando você pega um contra-cheque, você percebe ali, por exemplo, que tem o valor do salário, tem o valor do DSR, tem o valor que foi depositado a título de FGTS, tem o valor que foi descontado a título de INSS. Se foi feito horas extras, tem que colocar o valor das horas extras e quantas horas extras foram feitas. Se há a percepção de algum tipo de adicional, tem que colocar qual é o adicional e qual é o valor a título desse adicional. Isso tudo, gente, para que o empregado tenha noção, tá? De quanto que ele ganha e qual é o valor de cada parcela que ele ganha. Isso é para permitir que o empregado controle, que ele tenha o controle de que seus direitos estão sendo pagos da forma correta ou não. Então, na verdade, o salário complessivo é aquilo que é vedado. É vedado que o salário seja pago de uma forma global, tá? É vedado que eu chegue para você e falo, olha, você ganha 10 mil reais. Dentro desses 10 mil reais tá tudo, tá? DSR, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, ou seja, em determinado mês que você faz hora extra, você ganha o mesmo valor. Você não sabe quanto que está sendo pago a título de cada uma hora extra aí, tá? Por isso que a súmula 91, ela deixa claro que é nula qualquer tipo de cláusula contratual que determine, tá? Que fixe determinada importância ou porcentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, não posso estabelecer um valor fixo que vai englobar todos aqueles direitos do trabalhador. Não, eu tenho que ter um valor para cada verba salarial e um valor para cada verba indenizatória, e essas verbas têm que vir totalmente discriminadas para o empregado, para que ele tenha ali controle do que ele está recebendo e do que ele não está recebendo, e que caso, né, ele esteja recebendo da forma incorreta, ele possa buscar e comprovar os seus direitos perante a Justiça do Trabalho, tá bom? Amores, aguardem um pouquinho, fiquem para o nosso próximo bloco, tá? Quando nós vamos falar das características do salário. Até daqui a pouquinho, espero vocês.